Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um IEGcast e nesta noite estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo e pastor Felipe Machado. Dá um oi aí para a galera, pastor Felipe. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. É um prazer, estar aqui nessa igreja maravilhosa, com a pastora Suzana e o pastor Wagner. Que Deus abençoe a todos que estão ligadinhos conosco no YouTube. E como a gente sempre faz, a gente começa aí já com uma pergunta básica mesmo para destruir tudo, como se diz. Como foi o teu encontro com Jesus? O meu encontro com Jesus começou pequeno, desde os meus 13 anos. A minha mãe e meu pai são cristãos. E eu conheci Jesus mesmo quando eu fui batizado com o Espírito Santo, e me deu uma vontade muito forte de me entregar para Cristo, de conhecer mais a palavra. Depois me deu um interesse muito grande pela pregação do Evangelho, mas foi num lugar chamado Buraco Quente, numa favela, lá em Viamão. Isso lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. O pastor é de lá. Sou de lá. E foi lá que eu encontrei com Jesus, numa igrejinha pequena, na época, Assembleia de Deus Madureira, não sei se você conhece. Benção. E foi lá que eu conhecia Jesus, foi lá que eu fui porteiro, foi a primeira pregação. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar, o pastor falou assim: tu vai pregar hoje? Eu estava na porta, é engraçado que às vezes eu não tinha nem roupa para vestir. E eu queria ser igual o Marco Feliciano, eu acho que todo bom assembleano daquela época queria ser o Marco Feliciano. E eu não tinha nada que ele tinha, Às vezes eu ia sem cinta, com sapato furado. Suspensório. Tudo do brechó, era... E eu lembro que o pastor me convidou, falou assim: tu vai pregar hoje? Eu disse: amém. Aí quando eu assumi o altar, eu não sabia o que falar. Eu só lembrava do receba, porque a gente que é pregador, todo pregador ele tem uma referência no começo da chamada. Sim. E o meu pastor Carlos, na época, Carlos Augusto, ele era a minha referência. E aí ali eu comecei a me entregar melhor. E eu falava: recebe, irmão, recebe. Os irmãos vão receber o quê? Ele disse: não, mas não dava uns karatê, uns pulinhos, igual o Marco Feliciano fazia também. Fazia, mas não dava certo. Aí o pastor no final falou para mim: meu filho, vamos conversar aí, O senhor sabe o que é esboço? Eu disse: não é de comer, pastor, o que é isso aí? Aí ele: não, esboço é tu fazer um estudo, tal, é uma estrutura do teu sermão. E ali começou a minha vida com Jesus, me apegar com Jesus, Tive os momentos também difíceis, mas foi ali que foi o começo. Foi o encontro mesmo que Jesus te tocou, Foi. Mas não fez aquela oração do Marco Feliciano. Hoje ainda eu estava conversando com a minha filha e o meu futuro genro, ainda estava mostrando para ele, quem era da época do pastor Marco sabia essa oração de cor. De cor salteado, verdade. Mas que bênção. Aí depois desse encontro com Jesus, aí começou a vir as pregações, aí aos poucos veio... Aí eu lembro que o pastor chegou para mim e falou assim: meu filho, ele falando assim: tu vai começar a pregar na igreja, aqui na igreja, tu vai ser bênção aqui, depois tu vai ser bênção nos bairros, depois interbairros, depois em outras cidades, e assim tu vai vendo o teu ministério crescer e tu vai aprendendo, Eu lembro que o pai me pagava passagem de ônibus para mim ir pregar, eu sem dinheiro nenhum, assim, às vezes ia pregar nos lugares, assim, e pequeno ainda, porque eu tinha 13, 14 anos, bem novinho. Bem novinho, e tive experiências, assim, que foram engraçadas, mas ao mesmo tempo eu aprendi muito, E com as coisas que Deus fez na nossa vida e com as experiências que a gente teve, E posso contar só um pedacinho? Pode contar. Teve uma vez que eu fui pregar, eu era bem jovenzinho, E aí eu fui, não, na verdade eu não fui pregar, Na verdade eu fui só trazer uma saudação. E a gente que é novo, tu tá naquele afinco de pregando e tal. Aí o pastor falou, ele me olhou assim e falou assim: tu é obreiro, E eu levantei a mão.
Aí eu era grandão, assim, ele pensou que eu era, né? Aí tu vai dar uma palavra. Eu não falei nada, eu queria, né? Deixei quieto. Aí deixei. Aí ele me deu uma oportunidade, disse, ó, tu tem 5 minutos aí para fazer uma palavra para nós. Aí eu peguei o microfone, eu preguei, eu chamei gente para cantar, eu fiz o convite, eu fiz o apelo. Tinha um pregador de São Paulo esperando e aquele dia eu apanhei muito porque é necessário, né? Às vezes a gente tomar um puxão de orelha, alguém para aprender mesmo, né? Os bons pregadores foram aquele que puxaram o casaco, né? E que chegaram e disseram, ó, meu filho, tu extrapolou ali, ajeita aqui. Então a gente vai aprendendo, né? E aquele dia eu nunca mais aquele dia eu quase me desviei. O pastor chegou... Pensou que estava arrasando e depois o puxão de orelha veio. O pastor de São Paulo chegou e falou assim, era de São Paulo o homem, né? Estava lá no Rio Grande do Sul, foi especialmente para pregar vigília. E eu tomei todo o tempo do homem, né? Aí ele assim, eu também já fui jovem, irmão. E levantava uma fumaça, assim, eu pensava que era a glória de Deus, mas era só fumaça da terra mesmo, areião. E ali eu tomei um puxão de orelha e foi indo, né? A gente vai aprendendo, e até hoje, né, a gente vai aprendendo assim. E ainda bem que era uma vigília, né? Ainda bem que... Se fosse um culto, tinha desviado. Aí eles tinham cortado o microfone, corta, desce. Né? Como tem alguns vídeos de uns pastores que eles são mais severos, assim, de chegar e dizer, ó, acabou, irmão, vai sentar. Né? E aquele negócio, tu foi chamado para cantar, é para cantar. Só que quando tu tá no começo da chamada, às vezes tu tá com aquela... Quer fazer tudo, né? E eu tinha aquele negócio, às vezes eu tinha o dom da profecia, né? De profetizar, e quando a gente é menino, a gente faz coisa de menino. Né? A gente não pode julgar quem é menino na igreja, faz parte, daqui a pouco ele vai aprender, vai amadurecer. Né? Eu era uma pessoa que eu profetizava para toda a igreja, né? Não tinha um que eu não profetizava. Né? Olhou, tava com uma cara de triste. É tu mesmo, irmã. É tu mesmo. E depois, com o tempo, a gente vai vendo que não é assim, a gente precisa escutar, ser sensível à voz de Deus. E a gente vai aprendendo, né? Paulo categorizou muita coisa, né? Na vida espiritual, a gente foi profetizar, é assim, né? As línguas estranhas, é assim, vocês podem falar, mas... Então tem todo um processo e a gente vai aprendendo, né? Com certeza. Mas as experiências assim, do evangelho, do ministério é tremendo. Se fosse contar, ia longe. É muito longe. Mas quem sabe a gente faz mais IEGcasts aí com o pastor Felipe, né? Fizemos episódios, fizemos uma série, né? Quem bora! Sabe aí, né? Bora lá! Bora lá! Tô aqui para, né, a gente compartilhar. Às vezes a gente guarda tanta coisa, né? De experiências, assim, né? Tem um texto da Bíblia que diz assim, eu quero trazer a memória daquilo que me traz esperança, né? E isso é um segredo, né? Porque tem coisas guardadas na nossa mente que a gente não lembra, verdade. Mas se a gente lembrar, vai trazer uma esperança. Então, às vezes Satanás, as lutas, as provas, vai nos cegando para a gente não lembrar do que Deus fez, né? Lá no começo. Então é isso que o próprio Jesus falou, lembra-te onde tu caíste, né? Então eu tive muitos momentos assim que foi forte assim na minha vida, batismo com o Espírito Santo e muitas coisas que eu aprendi, né? Engraçadas também, muita coisa engraçada. Faz parte, né? Então naquela igrejinha pequena ali eu comecei, sabe, a minha vida com Jesus assim. Eu lembro que na escola eu levava a Bíblia e aí teve um episódio que eu tava com a Bíblia assim, aí alguém olhou para mim assim, dos alunos, né? Ele traz Bíblia todo dia. Aí olhou para mim assim, vou chamar ele de Jesus. Não sei o que viu, vou chamar ele de Jesus. Jesus, 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 Jesus para lá, Jesus para cá. E eu amei, só que eu fui pro recreio comer e eles começaram, Jesus, Jesus. E eu vi aquela criançada do meu lado, daqui a pouco eu não sabia se eu corria ou se eu ficava. Aí eu disse, eu vou correr, rapaz, eu não vou ficar aqui não, senão vai juntar uma multidão. E aí eles foram tudo atrás de mim me clamando, Jesus, Jesus, vendo Jesus. E eu lembro de cenas assim que a gente era apaixonado, né? Por Jesus, pelo ministério, e não tem coisas melhores do que isso, né?
Então foi isso. E aí depois eu tive um período de ministério que eu conheci dentro da igreja ministerial ali. Eu fui crescendo, galgando aos poucos, né? Eu fui consagrado ao diaconato, né, em Viamão, pela Assembleia de Deus Madureira. Né? Eu tinha 15 anos. Bem novinho. 14 a 15 anos. E eles me levaram ao diaconato. E aí depois eu vim para cá. Aí parei aqui na Imbituba, né? E ali o pastor Antônio Gelinski, e olhou para mim e falou assim: vou te levar ao ministério do presbitério. Aí me levou ao presbitério. E eu fui um dos mais novos também, né? Da Imbituba também na época, né? Eu estava com 21, eu acho. E aí foi indo, mas desde pequenininho assim eu já tinha aquele espírito de velho, porque eles falavam para mim assim, porque a igreja, é que eu não tinha acesso aos jovens, porque não tinha jovem na igreja, então eu era meio que obrigado a ficar com os mais velhos, então eu aprendi a ser obreiro. Escândalo, né? A supetão, assim, tipo, vamos lá, vamos no tranco. Vai pregar, vai orar, vai expulsar demônio, vai... E não tinha jovem, né? Então eu não tive aquela juventude, sabe, toda assim na igreja. Eu fui mais cedo assim, mais prematuro mesmo assim agora se vira. Agora vai. Mas que bênção, que bênção. E nós vamos agora então para a hora das perguntas, né? Nós abrimos uma caixinha lá no Instagram e o pessoal fez algumas perguntas e nós vamos estar agora fazendo as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta o povo às vezes é meio curioso. Ixi. Então vamos lá para a primeira pergunta, você tem quantos filhos? E depois, na mesma pergunta, pretende ter mais? O povo é curioso. Então, né, nós temos 2, né, são 2 que eu considero filhos, né, então são uma de 9 e um que fez 16 no dia 29. Agora, bem recente. Então, de outubro, né? E são maravilhosos mesmo. Não tenho o que falar deles. A menina mesmo é uma benção, xodó. né? Uma benção. Canta na igreja, já e ajuda, varre a igreja. Lá, e ela é bem empolgada. E esses dias a gente deu uma Bíblia para ela de presente, né? Que ela recém estava começando a aprender a ler. Aí eu fui lá, dei uma Bíblia para ela, ficou muito feliz. E agora anda com a Bíblia para lá e para cá, aberta, assim. Às vezes no escuro, isso que tu tá lendo. Lê até no escuro. Fez milagre já. E é maravilhoso, assim. É uma família abençoada por Deus. E, seguindo a pergunta, pretende ter mais? Que é na mesma pergunta? Não pretendo mais, né? Por enquanto, fechou a fábrica. Tá bom demais, já tem minha esposa, né? E a gente já tem isso no coração de não ter mais filho mesmo. Então tá bom. Outra pergunta aqui você já sofreu preconceito? Já. Ixi, muitos preconceitos já. Teve momentos da minha vida que foi triste, assim, a gente perceber o olhar, né, as palavras das pessoas. E momentos, assim, que só quem tá na pele sente, assim, né? Como é ruim ser rejeitado, desprezado, né? Já teve ocasiões de pessoas atravessar a rua, assim... Para não ter que cumprimentar. Meu Deus. E também em trabalho, em serviço, né? Teve ocasiões, assim, de estar na mesa e alguém repreender até uma pessoa que teve termos racistas, assim, sabe? E foi triste, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de discutir com ninguém, eu levo tudo na paz, na alegria e tal. E quando a pessoa ela se exaltou falando aquilo ali, já deu aí teve um rapaz que não gostou, então foi uma ocasião bem constrangedora, assim, para mim e para a pessoa, né, também, né? É muito triste passar por isso. Acho que é um dos grandes problemas, assim, da nossa geração, assim, é não entender que isso já passou, né? Essa questão racial. E a gente sabe que tem muitos pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus que são usados por Deus e são negros, tudo, e já passaram também, né? Isso. Só que Jesus, ele deu um exemplo tão forte, né, de lavar os pés dos discípulos. Ele se fez escravo, servo ali, para quebrar todo tipo de
preconceito, dizendo todos devemos servir uns aos outros, né? Então, esse negócio de a gente considerar o outro menor ou maior por classe social, por pele, por, né? É triste, é muito triste isso no Evangelho ou fora também do Evangelho. E algo que às vezes a gente pensa que é tão antigo, né? Isso já é algo que foi, né, há muitos anos, mas eu confesso que eu cheguei há não muito tempo a pregar em 2 ministérios, que claro, a gente não vai falar o nome por ética, mas aqui perto na região, só que eram lugares mais interior, e os pastores chegaram lá e disseram para mim, ó, tu é a primeira mulher a pregar aqui, porque aqui não prega nem mulher nem negro. Meu Deus. E eu cheguei assim, meu Deus, que absurdo. Eu pensei que eu não viveria esse tempo, porque é algo tão, para mim, tão antigo. Imagina. E aí, claro que a gente já tem aquele tremor de subir no púlpito, depois dessa mesmo que pensei que eu ia morrer. Sim. Mas depois, né, deu tudo certo, Deus honrou, e foram 2 ministérios diferentes e 2 igrejas diferentes que chegaram. Olha, e que não prega nem muito mulher e né? nem negro. Sim. E eu pensei assim, meu Deus, que absurdo, tem né? muito lugar assim que a gente percebe que existe um preconceito grande, assim, né? Por mulheres e por pessoas negras também, né? Infelizmente, né? Ainda existe, mas vamos orar, né? Por essas pessoas. Vamos orar por eles, aí, né? Como Jesus disse, orar por eles. Orar Vamos lá para a próxima pergunta. Como conheceu Jesus? Já foi, né? A nossa primeira pergunta. Aqui tem outra pergunta. Eu não vou dar spoiler de quem foi, gente. Foi membro dele. Membro da Igreja Pai, mas eu não vou contar o nome para não dar spoiler aqui. Como foi seu chamado para pastor e como está sendo pastorear uma igreja? Então, gente, a gente não entende... Já viu que isso aqui é né, para depois se falar qualquer coisa, ele vai chegar, pastor, eu vi você falando da nossa igreja. Sim. Eu acho até que eu já sei quem é, né? Depois a gente uma benção. É que na igreja não tem disciplina, senão... senão já ia para disciplina. Mas a chamada pastoral, ela é divina. Eu acho que não tem algo premeditado. Esses dias eu conversando com um obreiro, né? A gente levantou alguns obreiros na igreja lá, e eu lembro que a esposa de um obreiro falou assim, pastor, o que tu acha de ele fazer curso e isso e aquilo? Eu disse, olha... do jeito que está acontecendo com a gente aqui, do jeito que Deus trabalha, tem coisas que a gente precisa deixar o sobrenatural acontecer, a pessoa estudar tudo, mas esse preparamento vai ser mais na prática, mais nas oportunidades, na situação que Deus abrir. Então a igreja Evangélica Fire nasceu de uma necessidade naquele ambiente onde a gente estava. E foi algo que queimou no meu coração. A princípio era um ponto de pregação, não era uma igreja, né? E foi acontecendo. Aí foi acontecendo e Deus foi salvando pessoas. A gente já teve uns 3 batismos, vai ter mais, né? Uma outra leva também. E em 1 ano e meio, mais ou menos, né? A gente já tem muitos frutos assim do que Deus tem feito. E eu agradeço a Deus por estar formando pessoas. Né, você é pastora, o pastor Wagner também, sabem que cada fase, você sabe muito mais do que eu, né? Que cada fase é um aprendizado, né? É verdade. E ser pastor, eu acho que é uma das desafios mais fortes, porque o ministério pastoral mesmo, de amor, de graça, é alvo de Satanás, né? É verdade. Sofre, padece, a gente se dá pelas pessoas, né? E às vezes a gente não tem o reconhecimento, não tem a gratidão, e pessoas viram as costas. Teve uma irmã que teve um sonho com nós, falou assim, eu vejo vocês num ônibus, pessoas entrando, pessoas saindo, né? E para a gente entender tudo isso, daqui a pouco pessoas que estavam ao nosso lado saíram, depois entraram mais outras pessoas, e pessoas vão se estruturando, e o pastor, ele quer abraçar todo mundo, e não é assim, né? Às vezes é necessário que certas pessoas voltem, né? Igual o filho pródigo, caiam em si para voltar, né? Não a gente, às vezes, insistir, né?
Então, o ministério pastoral tem me ensinado muito, assim. Estou aprendendo, sou muito novo, né? E estou aprendendo. E é isso aí. Que bênção. E a próxima pergunta aqui é: como foi a sua história de amor com a sua esposa? Ó, a esposa já olhou lá de lá, ó, ela está ali. Oh, meu Deus. Foi através do Facebook, né? Eu conheci ela, não estava nos caminhos do Senhor, já tinha me afastado, porque eu fiquei um período afastado. Foi através do Facebook. E ela curtiu uma foto, eu acho, sei lá. Aí logo, não, curtiu. Gente, ela ficou vermelha, porque não curtiu e eu já mandei. Ela ficou vermelha. Já mandei um oi, né? Não tava nem aí para nada mais. E aí a gente começou a conversar e ali surgiu, né? Que legal. Esse relacionamento que já vem há alguns anos já. E é uma benção, né? Uma esposa abençoada aí que a gente aprendeu a amar também. Me ajuda muito. O povo é curioso, né? Tô vendo, o povo é... Outra pergunta aqui: qual o seu maior medo? Meu maior medo? Olha, perguntar isso para quem teve ansiedade, pânico, né? Início de ansiedade. Eu tive ansiedade, pânico, talvez até um início de depressão, né? Mas o meu maior medo é eu perder a presença de Deus, sabe? Não escutar mais a voz. E foi sexta-feira, até o irmão Reinaldo, ele trouxe uma palavra lá, a gente deu uma oportunidade para ele. Ele trouxe uma palavra: eis que estou à porta e bato, né? E ali Deus falou comigo, dizendo assim: meu filho, ainda estou numa casa batendo e me preocupando. Eu não estou perguntando como é que está a casa, se a casa está quebrada, se a casa está... Mas eu estou na porta. E quando a gente ainda escuta a batida, né? Aí a gente vê que é a preocupação da presença de Deus, né? Quando não escuta mais. Verdade. Então, meu medo é Deus fazer o que fez com Saul, né, e outras pessoas que deixaram o evangelho, a presença de Deus. Esse é um dos maiores medos que eu tenho. Então, vamos lá. A próxima pergunta é: se você fosse convidado para ser pastor do seu antigo ministério em uma igreja, você iria? Ai. Polêmica. Os membros da FIRE agora aí. Que pergunta, meu Deus. Então, eu particularmente, eu tenho uma visão hoje bem diferente, né, da igreja que eu estava, do ministério que eu estava. Então, hoje a minha visão é totalmente diferente. Só se Deus realmente quisesse, né, eu me levasse a isso. Mas eu tenho uma visão muito diferente da visão deles, assim, né? Então, acho que não seria legal para o ministério e para a liberdade que a gente tem para trabalhar para Jesus. Seria a mesma linha, no caso, né? Seriam outras linhas. Seria diferente. Eu falei isso, foi ontem, até um irmão foi lá em casa, eu falei para ele. Eu, particularmente, eu acho que para o antigo ministério eu não voltaria, assim, né? Só um caso, se Deus mesmo só se Deus falasse. Se Deus falasse, a gente tem que obedecer. Os membros da FIRE, pode ficar tranquilos, não vai virar antigo ministério, né? Por enquanto, só se Deus mudar de ideia aí, né? Mas eu não creio, né? Eu não creio que Deus te chamaria para o ministério para depois voltar. Agora deixa eu revoltar, né, a pergunta. E você? Voltaria? Eu acho só na mesma maneira. Linha, Se Deus falasse, aí a gente iria por obediência. Sim. Mas é uma linha totalmente diferente, né? Então, sim. Mas a gente ama, né, as pessoas que estão lá no ministério. A gente tem muitas pessoas amigas, né, pessoas que a gente considera, pessoas que são exemplo. Sim. Né? Então, sou muito grata por tudo que eu aprendi lá, mas, como você falou, é outra linha. Hoje, a gente voltaria a um sistema... Isso. Não... Já me botou no fogo aqui. Mas vamos lá, para a próxima pergunta. Pretende instalar igrejas FIRE em outras cidades? Boa pergunta. Tudo, eu penso assim, né? Tudo tem um tempo, né, determinado. A gente está formando lá obreiros, né? Ontem, na sexta-feira, eu até falei para uns obreiros lá que o nosso intuito é formar para que eles venham ser pastores também, né?
cuidar de pessoas, porque tem muita gente para cuidar, né? Então, É verdade. se acontecer, né, se as portas se abrirem naturalmente, com certeza, né? Com certeza Amém. vai acontecer. É isso aí. Conte um fato sobrenatural que viveu. Eu tenho alguns, né? Mas assim, um que te marcou. O assim, que me sempre. marcou, eu estava com um amigo meu, né? O pastor, hoje ele é um grande pregador no Brasil, que é o Alexandre Fael, lá de Porto Alegre. A gente estava num monte orando, em Viamão, ele é de Viamão também, e a gente foi orar junto e fizemos aquela aliança de Davi e Jonatas, sabe? Criança, sabe como é que é, né? A gente, adolescente, a gente era bem jovem, e eu lembro que na oração, né, que a gente fez ali, orando, eu avistei um anjo. E só que não fui só eu que avistei, foi ele também. Que legal. E aí eu tava tão apavorado com aquela visão que eu falava para ele assim, tu tá vendo? Ele assim, eu tô vendo. Eu disse, mano, tu tá vendo mesmo que eu tô vendo um ser de branco andando? Eu disse, tô vendo. E aquilo ali me marcou para sempre. Aquilo ali, Que faz muitos anos eu Essas nunca mais experiências de monte é incrível, né? tremendo. A gente tem um monte aqui perto também, que já aconteceu algo assim parecido e é muito lindo. É muito lindo. Tá? Mas vamos lá. A próxima pergunta é: muita decepção no meio evangélico? Você já sofreu muita? Sim, decepção, sim. Pessoas que a gente tinha um carinho muito especial, né? E acabaram nos decepcionando, assim. Eu acho que faz parte, né, do ministério, assim, ter pessoas que estavam do seu lado, de repente viram as costas. Teve casos assim que, meu Deus, se eu for contar, é triste. Vamos fazer a série, né? É triste, né? Imagina, tu ir para um lugar pregar lá não sei aonde, uma pessoa ter né, o capricho de mandar mensagem pro pastor para denegrir a minha imagem. Meu Deus. E pessoas que estavam comendo ali, jantando, né? Amigos. Então, minha esposa chorou muito nesse dia. E a gente passou por muitas outras decepções, assim, né? De pessoas que falavam mal e que a gente não sabia, né? Uhum. Mas é aquele negócio, eu nunca fui de ir atrás para enfrentar, e brigar e fazer, sabe? Uhum. Eu sempre deixei na mão de Deus e Deus que vai cuidar, né? A gente perdoa e a gente entende, né? Que faz parte. Faz parte. O que cabe a gente é superar e sempre ser melhor, né? Cada dia mais. Amém. E aqui uma penúltima pergunta, porque depois nós temos mais uma aqui. O que você almeja no ministério? Olha, eu almejo muitas coisas, né? Muitas coisas. Mas eu almejo, na minha cidade, que haja um grande avivamento mesmo, sabe? Pessoas se entreguem a Cristo assim, de uma forma geral mesmo. E o máximo de pessoas, sabe? E se entregam de verdade a Cristo, assim, não apenas um movimento. Né? Eu tenho que haja uma conversão genuína mesmo. Exatamente. Né? Que não seja só um encontro, uma passeata, mas algo de Deus mesmo, sabe? De mudança de vida geral, assim, sabe? Entre as igrejas também, que haja uma união, sabe, com uma comunhão, e porque isso é algo celestial, né? É a cultura do reino, né? Então eu acho que é isso que eu mais almejo assim ver, sabe? E até eu estava querendo fazer o evento com o pastor Marco Feliciano, né, no ginásio, para ter essa intenção mesmo, sabe? De unir assim as igrejas e eu vi muitas pessoas da Assembleia, da Batista, de outras igrejas assim, que têm as linhas diferentes, tudo me procurando, dizendo quando é que vai ser o evento e tal. Unido, que legal. Né? Então a minha intenção é essa, é ver a união do povo de Deus, que claro que muitas pessoas falam que é difícil, né? Mas e salvação, né? Salvação de vidas, da gente batizar muito mais pessoas e ter um crescimento sobrenatural assim na igreja. Que legal. Então agora a última pergunta é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, o pastor Felipe de hoje, se ele encontrasse o Felipe lá no comecinho do ministério, da pregação, lá nos primeiros anos de conversão, o que o pastor Felipe hoje diria para o Felipe daquela época, se pudesse
houver esse encontro? Eu falaria para ele cuidar, né? Ser prudente. E não pregar muito na vigília, não tomar o tempo do pastor não na tomar vigília. tempo, ser prudente, né? Ser ético. Eu diria para ele estudar, né? Ter as oportunidades, aproveitar as oportunidades que eu não aproveitei, mas que também fosse uma pessoa que fosse mente aberta, sabe? Um coração aberto, mais amor, porque eu tive que aprender, né? Com o processo eu aprendi a lidar com as pessoas, a amar as pessoas, porque quando a gente está preso numa religiosidade, né? A gente tem certos julgamentos, coisas que não cabem a nós, né? Então, a gente às vezes está lá pecando e fazendo um monte de coisa errada nossa mente, nosso culto, ninguém sabe, julgando outras pessoas, né? Então, eu falaria para ele, olha, calma o coração, ame as pessoas e faça o que é certo, né? E eu faria muita coisa, eu faria de novo, né? Porque eu aprendi muito, né? Mas muitas coisas eu mudaria, assim. Que bênção, que bênção. Então, nós vamos encerrando, mas tem aí um tempinho aí para dar umas considerações finais ou deixar uma mensagem para quem vai nos assistir. Sim, quero falar para vocês, né, que tem muitos textos, mas tem um texto que é da Bíblia, que é aquele texto que está em Lucas, que fala sobre o ladrão da cruz, né? Ele recebeu a última oportunidade, né? Jesus deu a última oportunidade para ele, e ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, Jesus falou para ele assim, hoje mesmo estarás comigo. Então, dizer para você que está me assistindo, né, nesse dia de hoje, se Deus te deu essa oportunidade de viver o hoje, você não tem um amanhã garantido, porque na verdade a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Verdade. E o ontem não existe mais. Então, o único dia que você tem realmente é hoje. Então, é por isso que Jesus não quer te dar o amanhã só. Ele quer te dar o hoje. Ele quer que você mude hoje, né? Que você melhore hoje. Então, aproveite, né, esse vídeo que você está assistindo para aceitar Jesus, para buscar o Senhor. E eu tenho certeza que você vai encontrar paz para a sua alma. Amém, amém. Pastor Felipe, obrigado, né? Que Deus continue abençoando cada dia mais e mais a igreja, a família, né? O teu ministério. Que Deus possa cada dia mais e mais te usar, né? E ser essa bênção na vida de muitas e muitas pessoas, né? E que mais almas sejam alcançadas através da tua vida. Obrigado. Queremos também encerrar então esse EGCast desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.